Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, que nós estamos na Tua presença. Estamos diante de Ti para aprendermos a respeito da história da Tua igreja. Somos nós. Fala conosco, Senhor, para que possamos aperfeiçoar, meu Deus, a forma como nós temos vivido a igreja, a forma como nós temos expressado a vida da igreja. Nós queremos ser a igreja do Senhor da terra, a expressão de Cristo neste mundo. Fala pelo Teu Espírito, incomoda nossos corações nesta noite, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Irmãos, nós estamos comemorando, celebrando no mês de outubro os 500 anos da Reforma. É uma data das mais importantes e hoje nós não vamos falar sobre a Reforma especificamente, porque vai ficar mais para o final do mês, mais para o final dessa série de mensagens que nós estamos começando hoje. Mas o tema que eu quero usar, o tema genérico, é o seguinte para hoje, e vai continuar o mesmo tema nos próximos domingos: uma linha do tempo da história da igreja. Hoje nós vamos conversar sobre o primeiro século da igreja, os primeiros 100 anos da vida da igreja, e é claro, não poderia tocar no assunto história da igreja sem falar sobre a história que antecedeu um pouco a igreja. Enfim, irmãos, qual a importância de se saber sobre a igreja? A história da igreja? Importantíssimo, extremamente relevante, pelo fato de que um povo que não conhece a sua história, como tenho dito a vocês, é um povo sem identidade. Imagina você tem uma família, você teve pais, avós, bisavós, e vem por aí afora, e você não tem nenhum conhecimento de quem foram eles. Não porque você não pode, mas porque simplesmente você ignorou este fato. Isso significa que você não dá importância à família onde você foi colocado, onde Deus te colocou, onde você nasceu. Existe toda uma história por trás de quem você é. Existe uma história, existe uma questão até mesmo genética, né? Se nós pudéssemos olhar lá atrás, se nós tivéssemos acesso, como nós temos hoje, né? Fotos, os jovens de hoje, eles terão acesso assim aos seus antepassados de uma forma como nós, né? Da minha idade, aqueles que têm um pouco mais, nunca terão. Eu tenho pouquíssimas fotos dos meus avós. Eu acho que do meu avô paterno, se eu não me engano, eu tenho uma foto. Do meu avô materno, eu não tenho nenhuma. Do meu avô, da minha avó materna, eu conheci pessoalmente. Então eu me lembro claramente do rosto dela, do jeito dela, como é que ela era, né? Da minha avó paterna, eu não conheci minha avó paterna e nunca vi nenhuma foto dela. Nunca vi. Você viu, Marcelo? Não, né? Nós não conhecemos, não sabemos, né? Porque eles viveram em época e eu vivi, estou vivendo, não hoje, mas na época que eu vivi, nós não tínhamos esse acesso. Quer dizer, mas é importante. Hoje a gente senta com uma mãe, com um pai, nós sentamos com os tios, perguntamos, né? A maioria de nós tem essa curiosidade de saber quem foram os nossos parentes, quem foram os nossos pais, nossos avós, né? É normal, mas essa não é uma realidade na igreja.
nós não procuramos saber quem somos como igreja. Como que você chegou aqui? Como igreja, qual é a tua origem? Eu não estou dizendo se os teus pais eram presbiterianos, se os teus pais eram pentecostais. Claro que isso também está incluído, não é? Mas como nós chegamos? E olhando para a história, irmãos, nós vamos descobrir quais foram os acertos e quais foram os erros que a igreja cometeu, e assim podemos, pelo Espírito, com a ajuda de Deus, fazer os ajustes necessários. E eu penso que se a igreja está hoje do jeito que está, é porque nós não estamos dando a importância devida à igreja do Senhor Jesus Cristo, que somos nós, que é a nossa herança espiritual. Nós corremos para lá e para cá, e tem gente que gosta de correr atrás de genealogias da família, né? A igreja, irmãos, também tem, de certa forma, uma genealogia. Então, enfim, quando a igreja foi fundada? Como aconteceu a fundação da igreja? Irmãos, existem controvérsias nesse aspecto. Mas deixa eu ler o texto aqui, só para a gente dar continuidade, Gálatas 4:4, que diz o seguinte: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Eu quero enfatizar aqui, vindo, porém, a plenitude do tempo. Nós acreditamos que Deus é soberano, acreditamos? Então nós queremos acreditar também que tudo o que aconteceu na história da igreja aconteceu dentro de um plano pré-estabelecido pelo Senhor. Mas, como eu disse, quando nós falamos da questão da fundação da igreja, existem controvérsias. Alguns acreditam que a igreja foi fundada em Abraão. Pastor? Já eu vou falar rapidamente sobre isso, mas eu vou falar. Outros acreditam que ela foi fundada em Atos dos Apóstolos. Eu acho que isto pode ser relevante ou não, dependendo de como nós encaramos essa questão. Mas eu acho legal a gente entender por que alguns creem que a igreja foi fundada em Abraão. Creem, irmãos, muitos, que a igreja foi fundada em Abraão, porque tanto em Abraão como em todos os patriarcas, os profetas do Velho Testamento, né, todos eles tinham um senso de coletividade. Quando eles falavam sobre Deus, existia um povo em que Deus escolheu. Principalmente começando em Abraão, Deus escolheu um povo chamado... Como é que se chamava o povo que saiu de Abraão? Israel. E se nós lermos, eu não tenho tempo aqui para mostrar para vocês, mas se um dia vocês quiserem conversar, a gente pode abrir textos bíblicos. Mas os profetas, Abraão, Davi, Daniel, Isaías, todos eles tinham esse senso de coletividade. O que eu quero dizer com isso? Que muitos acreditam que a igreja é a continuidade de Israel. Lá a velha aliança e aqui a nova aliança. Deus escolheu um povo lá no Velho Testamento e deu continuidade a este povo através da igreja. Não estou entrando em detalhes, mas para que você entenda o porquê que alguns creem que na verdade Deus já planejava a igreja lá em Abraão, pensava nela quando ele começou a levantar o seu povo Israel. Mas enfim, e outros creem que a igreja foi fundada apenas lá em Atos dos Apóstolos. Vamos dizer assim, que fisicamente falando, a igreja foi fundada lá em Atos dos Apóstolos. Tá? Mas o que você crê, pastor? Irmãos,
Na minha concepção, para mim não faz tanta diferença se ela foi fundada lá ou aqui. Eu sei que a igreja existe e ela é você, sou eu. Nós somos a igreja de Jesus. Mas enfim, em Israel, nós vemos que já havia, sem dúvida, uma atitude, uma atmosfera profética de que algo iria acontecer no futuro, e eles não sabiam e não sabem até hoje, que é o que nós chamamos da comunidade messiânica. Isto é, os judeus já esperaram o Messias, e estão esperando até hoje, e vão continuar esperando, porque ele já veio, não é verdade? Mas é importante entendermos o mundo em que surgiu o cristianismo, para não dizer a igreja. Irmãos, veja bem, Deus preparou as coisas na plenitude dos tempos. Quando a igreja surgiu, fisicamente falando, quando que ela apareceu, aquela comunidade se reuniu, nós podemos dizer que ela surgiu, pelo menos debaixo da influência de 3 culturas. A cultura judia, hebraica, dos hebreus, a cultura dos gregos e a cultura romana. Foi debaixo destas 3 culturas que a igreja surgiu, e Deus usou essas 3 culturas para preparar o solo para o florescimento da igreja. Com os judeus, com o povo hebreu, Deus preparou o solo. Por quê? Vocês sabem que os judeus eles foram dispersos pelo mundo, foram dispersos por causa da desobediência, e por causa dessa dispersão, em todos os lugares do mundo em que eles chegaram, eles levaram para estes lugares a concepção de que existe apenas um Deus, não vários. Jeová. Isto já colocou, implantou na mente das pessoas essa concepção, ainda que eles servissem a outros deuses, mas o judeu foi o povo que levou essa concepção de um único Deus, já preparando o mundo para a igreja que iria surgir e que iria pregar esse Deus único. Com os gregos, Deus preparou o solo para que a igreja surgisse, em primeiro lugar, pela língua, pelo idioma grego da época, porque quando a igreja surgiu, todos praticamente falavam do grego. Jesus falava grego koiné, como alguns falam, que era o grego mais simples daquela época, era o grego do povão, que todo mundo falava. E Deus preparou esta igreja que iria surgir através desta língua, porque tudo que nós temos de Bíblia em Novo Testamento foi escrito em grego, uma parte apenas de Mateus que foi escrito em aramaico, mas praticamente o Novo Testamento inteiro foi escrito em grego. E ele preparou também, através dos gregos, a igreja. Por quê? Porque na verdade a Grécia foi o berço dos filósofos, foi o berço da arte, foi o berço da cultura. E quando a igreja chegou, eles tinham essa soberba, este orgulho de que eles tinham conhecimento, de que eles sabiam as coisas, Os filósofos já tinham passado pela terra há muitos anos. Sócrates, Platão, Aristóteles já tinham passado há muito tempo. E quando a igreja chegou, os gregos eles começaram a vir alguns questionamentos
por exemplo, de um homem que havia perdido os seus filhos, e ele era um homem estudioso, um filósofo, e a história diz que este homem um dia chegou para cristãos e disse para eles: olha, eu queria que vocês, eu estou sofrendo tanto, eu estou tão angustiado, o meu coração está tão apertado porque eu perdi a minha filha, que todo o conhecimento que eu tenho, toda a cultura que eu adquiri, toda esta arte que eu conheço, não está trazendo para mim consolo. Vocês têm uma palavra no meu coração? Vocês têm algo que poderia trazer ao meu coração alívio? Enfim, irmãos, os gregos também cooperaram, querendo ou não, mas claro, sem dúvida, sem saber, eles cooperaram para que o Evangelho fosse espalhado através das Escrituras por todos os lugares do mundo. E, por fim, a cultura romana. Quando surgiu a igreja, quem dominava, quem reinava, eram os romanos. Os romanos controlavam tudo. Os romanos, na verdade, a história diz que eles trouxeram para aquela época o que eles chamavam da Pax Romana. Eles, vamos dizer assim, acabaram com as guerras, porque havia muita guerra naquela época. Eles acabaram com as guerras. Claro, eles lutavam, dominavam, mas até que eles dominassem todo o mundo de então, acabaram as guerras, eles dominaram. E além disso, o que eles fizeram? Eles trouxeram progresso para o mundo de então. Abriram estradas. Naquela época, você andar pelas as estradas antes que os romanos as criassem, andar pelos lugares que não tinham nem estradas direito, era um perigo. As pessoas normalmente eram assaltadas, eram mortas. E o que os romanos trouxeram? Eles, além de organizarem tudo e abrirem as estradas, eles trouxeram segurança, porque nas estradas que os romanos abriam, eles colocavam soldados, então as pessoas já podiam viajar. E isso trouxe para a igreja uma maior facilidade para que fossem até outros povos e pudessem pregar a palavra de Deus. Enfim, irmãos, todo este cenário, toda a preparação deste cenário foi algo que o nosso Deus fez. Não foi um algo, não foi algo aleatório, não foi porque Roma de repente resolveu fazer tudo aquilo para que as coisas acontecessem, não. Existia uma mão por trás da história, a mão do nosso Deus Todo-Poderoso. E digo mais a vocês: o mesmo Deus que controlava a história naquela época, controla a história nos dias de hoje. Nada foge do seu controle, nada foge das suas mãos. As coisas estão acontecendo de acordo com a sua vontade, apesar da dureza do coração do homem, elas estão acontecendo. Enfim, com todo este cenário construído, surge a igreja, surge o povo de Deus, que nós conhecemos lá em Atos dos Apóstolos, a que nós chamamos a Igreja Apostólica do primeiro século. E esta igreja, irmãos, ela tinha características. Esta igreja, ela se evidenciava de totalmente diferente daquilo que nós conhecemos hoje como igreja. Totalmente diferente. Por quê? Porque é óbvio que a igreja daquela época, ela não tinha todos os aparatos que nós temos hoje. O
fazia com que a igreja se movesse. Não tínhamos instrumentos, não tínhamos microfones, não havia templo na época de Atos dos Apóstolos, onde a igreja pudesse se reunir. Tanto que quando nós olhamos e estudamos o livro de Atos, nós vemos que grande parte das reuniões que a igreja fazia, ela fazia nas casas. Porque fazer reuniões públicas na época em que a igreja surgiu era um tanto quanto complicado, havia perseguição. Não era possível se reunir com a facilidade que nós nos reunimos. Mas o que movia a igreja de então era a presença gloriosa de Deus, o Espírito Santo de Deus. Na verdade, havia uma presença viva de Jesus no meio da igreja. Mas hoje não há, pastor? Não, irmãos, não é que não há. Acontece o seguinte: hoje Jesus não tem o espaço que ele tinha na igreja primitiva. O Espírito Santo hoje não tem o espaço que ele tinha na igreja primitiva. A igreja primitiva dava um espaço a Jesus e ele estava no meio dela, e tudo o que acontecia era pelo mover do Espírito, era porque Jesus estava no meio daquela igreja. Qual era a mensagem desta igreja? A mensagem apostólica desta igreja. Ela se dividia, vamos dizer assim, se é que eu posso dizer, se dividia em proclamação e ensino. Eles proclamavam o Evangelho. E o que é que eles proclamavam, irmãos? Eles proclamavam a ressurreição de Cristo. Eles pregavam a respeito da ressurreição de Jesus. Esta era a mensagem da igreja de Atos dos Apóstolos. Era isso que eles viviam constantemente. Eles haviam acabado de passar pela experiência de que Jesus havia sido morto na cruz do Calvário, mas havia ressuscitado dos mortos. E olha, meus irmãos, nós olhamos para as igrejas de hoje, a mensagem central das igrejas não é a ressurreição de Cristo. Não é um Jesus que morreu sim, derramou seu sangue, viveu aqui neste mundo, mas a mensagem da igreja hoje é uma mensagem centralizada na necessidade dos homens, como nós temos conversado constantemente nestes anos que estamos aqui. As pessoas vêm para a igreja para que Deus resolva os seus problemas, e os pastores e líderes e a própria igreja, o povo da igreja, não coloca a mensagem central de que Jesus, o nosso Jesus, ressuscitou dos mortos, está vivo e ativo entre nós. É esta mensagem, irmãos, que vai transformar a vida das pessoas. Mas não basta apenas pregar esta mensagem de Jesus ressuscitou dos mortos. Nós precisamos vivenciar este Cristo vivo, este Cristo encarnado, porque Ele vive em nós. Ele não está numa cruz, Ele não está longe de nós, Ele não está Ele não está no sepulcro, Ele está vivo dentro de cada um de nós. E é esta mensagem que o mundo está esperando que a igreja pregue, mas muito mais do que esperar que esta mensagem seja pregada e anunciada, o mundo está esperando um povo que viva essa mensagem. E esta mensagem, irmãos, não é um conjunto de regras, não são leis, mas é o próprio Jesus encarnado que vive em nós. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Ele foi para o céu, Ele ascendeu aos céus, mas Ele enviou o seu Espírito. O Espírito de Cristo está nas nossas vidas. E a outra mensagem da igreja primitiva era o ensino. Eles ensinavam. Mas, irmãos, não era uma fórmula religiosa, mental, estéril, que a igreja de então ensinava. Mas era uma mensagem viva. Era uma mensagem dinâmica. Era uma mensagem que impactava as pessoas que a ouviam. Não era uma mensagem como nos dias de hoje, que está limitada a conceitos, a uma teologia morta, fria, que não toca, que não faz o coração das pessoas arderem. Meu irmão, o Cristo ressurreto na vida da igreja primitiva era algo que fazia o coração deles arder. Eles eram apaixonados por Jesus. Eles amavam a Jesus de forma total, de uma entrega completa. Esta mensagem da ressurreição de Cristo, ela entrou no coração da igreja primitiva e tornou a igreja de então o que vocês sabem que ela foi. Há muito sonho. Precisamos voltar para a igreja primitiva. Irmãos, nós não precisamos voltar para a igreja primitiva, porque não há como voltar para a igreja primitiva. Nós vivemos noutra cultura, nós vivemos noutros tempos. O que nós precisamos voltar agora é para os princípios que aquela igreja viveu. Aquela igreja, meu irmão, ela vivia uma experiência apostólica. A Bíblia diz que eles viviam de acordo com a doutrina dos apóstolos. Na verdade, a sua experiência é uma experiência dinâmica, com Cristo ressurreto. Era uma experiência também escatológica. O que você quer dizer com isso? Porque naquela época, irmãos, o coração daqueles homens era tão apaixonado por Cristo, que na cabeça deles, eles criam que Jesus está prestes a voltar, apesar da igreja ter acabado de ser fundada. Eles viviam na esperança de que Cristo voltaria e iria buscá-los para morar com eles. Aquela igreja viveu uma experiência de que eles não viviam uma religião morta, mas eles viviam uma experiência de comunhão profunda com Cristo. Eles conheciam Jesus experimentalmente e não conceitualmente. Jesus era mais do que palavras para aqueles homens, para aquelas mulheres. Jesus era uma pessoa com quem eles se relacionavam de forma profunda. E esse relacionamento da igreja com Cristo fez deles o que nós já sabemos há muito tempo. Então, irmãos, eu queria ler para vocês o testemunho de um historiador, o que ele falou a respeito da igreja primitiva. Então, escute bem esse testemunho e veja que coisa impressionante. Um historiador chamado Rufus Jones, e além de historiador, um filósofo cristão, que estudou a igreja, estudou a história da igreja, e ele diz o seguinte: enquanto esta fase mística do cristianismo durou, isto é, o que significa esta fase mística? Esta igreja que vivia no sobrenatural de Deus, que vivia numa transcendência, que vivia além do natural,
além da mente, da razão. Então vamos lá, enquanto esta fase mística do cristianismo primitivo durou, a comunidade era um organismo e não uma organização. Os membros tinham uma experiência comum, eles se fundiram, foram batizados em um espírito, comiam uma refeição comunitária, participando todos juntos do mesmo pão e bebendo todos juntos do mesmo cálice. Não havia nenhum sistema rígido. Os costumes ainda não pesavam sua mão sobre ninguém. A rotina e os ritos sagrados não haviam surgido ainda. Havia muito espaço para a espontaneidade e a iniciativa pessoal. As pessoas e os dons eram na base de tudo. Os procedimentos eram flexíveis, pois ainda não havia um padrão pré-estabelecido. Havia lugar para a diversidade. A comunidade era mais um grupo familiar do que uma igreja como a conhecemos hoje. O amor, ao invés das regras, os guiava. Tudo era um acontecimento singular e nada se repetia. Nenhum líder dominava as reuniões, nenhum programa era essencial. O pequeno corpo se reunia como uma comunidade do Espírito, e como Paulo disse, onde há o Espírito, ali há liberdade, e não escravidão ou rotina. As práticas eram carismáticas, isto é, eram conduzidas por manifestação de dons espirituais dos que estivessem presentes. O dom principal era a profecia, que consistia na declaração espontânea de uma mensagem considerada inspirada pelo Espírito, por alguém que tivesse um bom depósito interior de vida. Era frequentemente esclarecedora e construtiva, edificante, como diria Paulo. Havia também outra característica constantemente presente: um poder moral muito elevado. Eles andavam no Espírito e possuíam os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, que, como uma força interior construtiva, os transformavam em um só corpo, uma comunidade unificada. Esta, irmãos, era a forma como a igreja de então se movia. Era algo dinâmico. Como ele disse aqui, não existiam regras. Não havia um homem em cima do púlpito pregando e todo mundo ouvindo, mas havia algo em que todos participavam e ali os dons eram distribuídos pelo Espírito Santo. Era assim que a igreja de então funcionava. Os cultos eram assim. A forma deles se relacionarem era desta forma. Eles viviam em comunidade. Quando a Bíblia diz lá em Atos 4:32, um só coração e uma só alma. A Bíblia diz que não havia necessitados entre eles. Eles partiam o pão, eles tomavam uma ceia juntos, eles participavam do que a história diz da festa do amor, que era a ceia, que não é como nós fazemos hoje. Não estou dizendo que está errado, mas eu estou mostrando para vocês aqui, a história mostra o espírito com que as coisas aconteciam na igreja primitiva. Havia essa vida de comunidade, havia esses relacionamentos profundos com a igreja, com o corpo de Cristo, uns com os outros. Isso significa que eles não tinham problemas, irmãos? É claro que eles tinham. Eles enfrentaram problemas logo no começo, lá em Atos dos Apóstolos. Os helenistas e os gregos brigaram, discutiram por causa de como que eles deveriam ajudar as viúvas, aqueles que tinham necessidades, como é que iriam fazer. E aí foram surgindo os diáconos, como vocês sabem, separados para que os apóstolos, os líderes, não precisassem mexer com estas coisas. Vamos separar homens cheios do Espírito Santo,
Santo de sabedoria para cuidar dessas coisas. Hoje, irmãos, as pessoas chegam na igreja e simplesmente assim, está chegando de novo, olha, tem um cargo aqui para você. Os pastores estão segurando as pessoas, dando para elas cargos. E se você não dá um cargo para uma pessoa que chega de outra igreja, ele não volta nunca mais. Ele fica 2, 3, 4 meses ali, se ele vê que a coisa não vai vingar, né? Como diz o caipira aqui, não vai virar nada, tchau e pensa. Estou fora. Não. Ali, irmãos, independente das funções, dos cargos, do chamado, da vocação, o Espírito fluía através daquela igreja. O Espírito tinha liberdade para agir. O Espírito atuava no meio do povo, não importava a sua posição social, porque existiam ricos e existiam pobres na igreja de então. Mas enfim, quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos como que Deus agiu quando nós lemos Atos capítulo 1, versículo 8, quando a Bíblia diz assim: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Atos 1, 8 é um esboço histórico da primeira igreja, da igreja primitiva. O povo foi tomado pelo Espírito Santo de tal forma que quando a perseguição veio, Atos 1:8 se cumpriu na vida da igreja. E ali, irmãos, o povo foi espalhado por todos os lugares. Jerusalém se tornou, sim, um centro de influência. Mas não somente Jerusalém, mas a Antioquia da Síria também se tornou um outro centro de influência, porque de Antioquia, Paulo foi enviado para suas viagens missionárias. E Deus, porque tinha espaço pelo Espírito Santo, foi enviando estes homens, e o Evangelho foi se espalhando por todo aquele mundo de então. E é o que nós conhecemos em Atos dos Apóstolos. Essa é a igreja que nós podemos ver, uma igreja viva, uma igreja dirigida e conduzida pelo Espírito Santo, líderes, onde não existia uma liderança hierárquica, mas a liderança era plural, isto é, existiam líderes, mas todos eram iguais, nenhum mandava mais do que o outro. Por quê? Porque na verdade quem liderava, quem conduzia, quem dirigia a igreja era o Espírito Santo de Deus. Era Jesus. Jesus era o Senhor da igreja de então. Mas enfim, como foi a transição do cristianismo do primeiro século para o do segundo século? Irmãos, com o tempo, porque às vezes nós romantizamos a igreja primitiva, mas por não conhecermos a história da igreja, nós não compreendemos e não entendemos que logo no final do primeiro século ela começou o seu declínio. E nós vemos isso principalmente quando nós lemos as cartas de João lá no Apocalipse. Vocês sabem muito bem as repreensões de Jesus para aquelas igrejas, e aquilo nos mostra claramente o declínio do Espírito Santo na vida da igreja. A partir do final do primeiro século para o início do segundo século, o Espírito Santo passou a não ter mais tanto espaço na igreja. A igreja do final do primeiro século já era muito diferente da igreja do início, que
começou por volta dos anos 30 depois de Cristo. Ela já estava começando a declinar, e João escreve, e ali Paulo começou a escrever para Coríntios, para os romanos. E o que eram as cartas? Desculpe usar esse termo, irmãos, eu não gosto muito desse termo, mas para a gente entender, estas cartas eram cartas regulatórias, vamos dizer assim, que estavam instruindo a igreja de então, que estava já começando em declínio, o que eles deveriam fazer diante das coisas que estavam surgindo. O que começou a acontecer no final do primeiro século da igreja, início do segundo? Jesus já não era mais aquele que controlava, dominava e tinha espaço na vida da igreja, mas os homens começaram a dominar. Os homens começaram a tomar as rédeas da igreja e foram criados ou foram formados líderes. Porque vejam bem, irmãos, quando eu falo que a liderança era plural, não que existia desordem na igreja, não, mas muitos de vocês já leram na Bíblia aquilo que a Bíblia chama de um líder ancião. Sabe por que ancião? Não é ancião de velho, de idade, mas eles eram chamados anciãos porque eles tinham proeminência sobre os outros em virtude da sua maturidade. Porque eles eram mais maduros, eles tinham mais experiência com Deus, eles tinham mais experiência com... Está acabando aqui a bateria. Eu acho que não tem mais bateria aí não. Ou tem? Dá uma olhada. Enfim, eles não tinham mais condução. Esse? Eles não tinham mais, irmãos, Jesus como Senhor deles. O Espírito Santo perdeu o lugar da igreja. Então, aqueles anciãos que lideravam por causa da sua maturidade, não era mais, vamos dizer assim, a regra para uma pessoa ser um líder, mas começou a aparecer na igreja de Cristo aquilo que nós chamamos de hierarquia. Os donos da igreja começaram a aparecer. Estes donos se manifestavam na vida de bispos, né? Ou como alguns estudando a história conhecem, superintendentes. As heresias começaram a se infiltrar na vida da igreja do Senhor Jesus Cristo, e aí, além disso, a estrutura começou a substituir a espontaneidade que existia na igreja de então. A igreja começou a se estruturar, pensando que com a estrutura eles poderiam se proteger das heresias que surgiam na igreja que estava no final do primeiro século, início do segundo século. E aí, irmãos, começou o declínio. Foi aí, irmãos, que surgiu aquilo que talvez muitos aqui não conheçam, mas surgiu a heresia chamada gnosticismo. Gnose foi aceita que, na verdade, até hoje sofremos influência desta seita na igreja do Senhor Jesus Cristo. O que é que esta igreja pregava? A carta aos Colossenses do apóstolo Paulo foi escrita justamente para combater o gnosticismo. Esta seita pregava, anunciava que, mas essa não era a doutrina principal, não era a heresia, vamos dizer assim, principal. Mas o que eles começaram a ensinar foi o seguinte:
vocês precisam de mediadores entre Deus e o homem. E ali eles começaram a ensinar que os anjos eram mediadores, que você podia falar com anjos, e eles poderiam ouvir a sua oração, porque eles estavam como mediadores diante de Deus na igreja. Mas a segunda heresia, aliás, além da questão da mediação dos anjos, foi ali que surgiu e começou a aparecer a mediação de Maria. Mas, irmãos, vejam bem, Maria foi uma grande mulher. Sem ela, Jesus não teria vindo a este mundo. Mas nós sabemos e entendemos, respeitamos Maria, louvamos a Deus pelo fato de que ela deu espaço para que Deus pudesse usá-la. O Espírito Santo tomou aquela mulher, Jesus Cristo foi gerado no ventre daquela mulher, mas a partir do momento em que Maria fechou seus olhos, ela nunca mais teve acesso ao mundo dos vivos. Ele está do lado do Pai, Ele está junto com o seu Filho Jesus Cristo, que na verdade lá no céu não é nem seu filho, porque ele não tem mais corpo. Ela foi uma mulher comum, extraordinária, mas a partir daí surgiram os cultos a Maria. E os cultos mais tarde, nós vamos ver na história, culto aos santos. E vai por aí afora. Mas a heresia mais perniciosa, que mais trouxe problemas para a igreja dentro do gnosticismo, foi o conceito que estes homens tinham, que este movimento tinha, que o corpo e qualquer matéria são intrinsecamente maus. Eles, na cabeça deles, é o seguinte: tudo que diz respeito ao corpo é ruim. Que consequências isso trouxe? Na verdade, não foram as consequências que isso trouxe, são as consequências que até hoje foram trazidas para a igreja. Colocaram o corpo como algo que Deus mesmo não tinha colocado. Isto é, gente, o corpo é algo que não tem jeito. Mas quando você vai para a Bíblia, o corpo tem um lugar importantíssimo nas nossas vidas. E a igreja, até os dias de hoje, coloca o corpo como algo terrível. Talvez, mudando um pouco toda aquela dinâmica que os gnósticos trouxeram para esta questão do corpo, mas talvez porque na cabeça religiosa das pessoas o corpo é ruim por causa do sexo, por causa dos sentimentos que ele expressa, e na verdade o corpo é algo que Deus nos deu e que deve ser usado para a glória dele. O corpo é a habitação do Espírito Santo de Deus. O corpo é um instrumento de Deus para que nós possamos praticar as disciplinas espirituais. Como é que você vai orar? Como é que você vai fazer silêncio? Como é que você vai adorar a Deus se não for através do corpo? O corpo em si mesmo não é ruim. Eles não entenderam. E a igreja até hoje não entende que o grande problema, o nosso grande problema, porque veja bem, irmãos, em Moisés o pecado foi definido apenas como comportamento. Olha que coisa.
Mas, quando Jesus veio, ele disse o seguinte: olha, se você olhar para uma mulher com intenção impura, você adulterou. Não precisa ir para a cama. Não precisa praticar algo, mas se você olhar para ela, se você desejar, se você cobiçar, você já pecou. Mas veio Paulo, o grande Paulo, e o que ele nos diz? O pecado sou eu. Lembra quando ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ora, o pecado é muito mais profundo do que nós imaginamos, mas a igreja com o tempo se perdeu. Enfim, irmãos, a igreja, na sua tentativa de combater o hipnoticismo, ela desenvolveu uma organização bem estruturada e um credo claramente definido que contrastou com a natureza espontânea e carismática do cristianismo primitivo. Então eu quero terminar hoje esta mensagem, e eu espero que vocês tenham entendido, porque foi bem resumido o que foi a igreja primitiva, a transição que aconteceu e o que nós tiramos para nós nos dias de hoje. Qual é a lição que nós temos para hoje como igreja que vive no século XXI? Irmãos, precisamos trazer de volta o Espírito Santo para o seu lugar devido. Deus quer que o nosso coração esteja aberto para que o Espírito Santo de Deus tome de novo o controle da sua igreja, que Ele tome novamente o controle das nossas vidas, que nós entendamos que viver para Cristo não é viver uma religião, que viver para Cristo não é cumprir uma lista de regras em que, se eu fizer tudo isso certinho, bonitinho, belezinha, eu vou para o céu. Não, meu irmão, viver para Cristo é acreditar que Ele fez tudo o que eu preciso, que você precisa para viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Deus está nestes dias buscando esta igreja. Irmãos, nós precisamos desta reforma novamente na igreja. Nós precisamos entender como o Espírito está se movendo nestes dias e entender que isto não está limitado somente aos pastores. Não são eles que têm a obrigação de buscar, não apenas eles. Não são eles que têm a obrigação de chegar aqui e dar para vocês tudo mastigadinho. Porque foi este mal que a teologia trouxe para os nossos dias. Nós estamos preparando homens, nós estamos muitas vezes pagando homens para que o trabalho que nós deveríamos fazer de buscar a Deus, de conhecer a palavra de Deus, seja terceirizado sobre um homem. O Espírito de Deus não está apenas sobre a vida de pastores, mas Ele está sobre a minha vida, a tua vida. Não importa quem você é, Ele te escolheu e te chamou, meu irmão, para ser a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E nestes dias, e neste mês que nós estamos celebrando os 500 anos de reforma, nós podemos tomar consciência de qual é o chamado que Deus tem para as nossas vidas, o que Ele quer para cada um de nós, onde nós nos encaixamos no plano de Deus para estes dias, irmãos, como nós cantamos hoje aqui. E será que nós podemos viver isso de verdade? Reina hoje, Senhor. Amém.
igreja. Reina, Espírito Santo, na minha vida. Será que nós estamos dispostos a entregar para Cristo a igreja que é dele? Ou nós vamos continuar tomando controle, achando que nós temos sobre ela algum direito? A igreja é dele. Nós somos dele, irmãos. A igreja pertence a ele. Foi por esta igreja que Cristo derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário, para preparar uma igreja santa, sem mácula, sem ruga, sem nenhuma mancha. Meu irmão, Deus está procurando, e Ele vai levantar um povo, um remanescente fiel nesses dias. Amém. Eu queria que você ficasse no teu lugar de pé agora. De que forma, meu irmão, minha irmã, jovem, adolescente, de que forma hoje você poderia contribuir? Será que você pode dizer para o teu Senhor Jesus, o Senhor da igreja: Senhor, minha vida está aqui. Meu coração está diante do Senhor. Eu sou a tua igreja. O Senhor me chamou, me escolheu. O que é que eu estou fazendo com este chamado? Ele preparou tudo, irmãos. Ele preparou tudo desde antes da fundação do mundo. Ele está preparando as coisas por causa da sua igreja. Como nós temos gastado nossas vidas? De que forma nós temos vivido as nossas vidas como igreja de Cristo? Será que como igreja nós a entendemos e a vemos apenas como um prédio onde nós nos reunimos alguns dias da semana? Será que nós vemos a igreja apenas como uma religião onde nós podemos aplacar a dor da nossa consciência? Ou será que nós podemos enxergar a igreja como povo de Deus? Aqueles que foram chamados para fora, chamados do mundo, chamados de uma vida sem esperança, chamados de uma vida vazia, chamados de um lugar de tristeza. Porque quando nós tentamos preencher o nosso coração com outras coisas, nós vamos descobrir que ele só se satisfará em Cristo, e ninguém mais, e nada mais. Quem é você, meu irmão? Quem somos nós? Será que nós vamos ter que esperar mais 500 anos para que alguma coisa aconteça? Jovens, adolescentes, o que é que você pode fazer? Porque eu quero dizer para você, a minha geração, eu não sei se nós vamos ver alguma coisa de Deus nestes últimos dias, mas você, jovem e adolescente, Deus quer contar com você, com a tua vida, com os teus dias de vigor, para que você não desperdice a sua vida com aquilo que não é pão,
com aquilo que não edifica. Deus quer contar com a tua vida. E nós que estamos vivendo numa geração mais adiantada, nós podemos cooperar sim, como Davi. Ele não podia construir o templo, porque ele tinha derramado sangue, mas ele preparou o material. Ele preparou as coisas para que o seu filho pudesse construir o templo no futuro. E eu pergunto, nós pais, o que é que nós estamos construindo nestes dias? De que forma nós estamos preparando os nossos filhos para que lá na frente Deus possa cumprir o seu plano, o seu propósito? O seu filho tem tido consciência de quem é Jesus. Porque você acha, meu irmão, minha irmã, que apenas o fato dele vir ouvir uma palavrinha, ou ir para a salinha, para a escolinha, você acha que é isso que vai fazer do teu filho, da tua filha, um homem de Deus, uma mulher de Deus? Sabe o que vai fazer dele um homem de Deus, uma mulher de Deus? É quando você se tornar o discipulador dos seus filhos. Quando eles virem em vocês um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quando eles olharem para vocês e eles virem que eles são amados, e que eles conseguirem enxergar que você ama a Deus, e Deus é a pessoa mais importante da sua vida. Então seus filhos, eles vão querer esse Deus que você serve. Mas quando você vive esta vidinha de qualquer jeito, de qualquer forma, quando eles olham para você e eles veem uma incoerência daquilo que você fala e daquilo que você vive, eles vão ficar em conflito. Eles vão entrar em conflito. A cabeça deles vai entrar em conflito. Que legado nós vamos deixar? Pastores chamados por Deus para pregar a palavra de Deus estão sumindo, estão desaparecendo, porque nós, pais, não plantamos no coração dos nossos filhos nenhum desejo para servir a Deus no chamado, seja pastoral, seja na missão, como missionários ali, aqui, ali no Brasil ou fora do Brasil. Não sei. O que é que eles estão vendo nas nossas vidas? Que igreja que nós estamos construindo, irmãos? Que igreja que nós estamos produzindo nestes dias? Não só para os nossos filhos, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Feche os teus olhos. E se você pode, tem coragem de dizer, diga para Deus, Senhor, eu quero fazer a diferença como igreja nos dias atuais. Aonde eu estou vivendo, eu quero florescer aonde os meus pés estão plantados, Senhor. Eu quero fazer diferença na vida daqueles que estão ao meu redor, no trabalho, na família, na faculdade. Onde quer que eu esteja, Senhor, eu quero ser um homem de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser igreja, Jesus. Será que você pode orar desta forma? Será que você pode dizer isso para Deus? Pai querido,